Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês mais um Respostas de Palha, o quadro aqui do canal que você pergunta lá no nosso Instagram e a gente traz aqui pra vídeo no YouTube, beleza? O capítulo 1145 de One Piece instigou muitas perguntas sobre o homem, Rox de Shebeck, e principalmente qual era o propósito, qual era o objetivo dele estar em Elbaf. O que ele estava fazendo lá? Qual é a sua relação com o príncipe amaldiçoado Loki? Onde o Barba Negra entra nisso tudo? E qual a projeção para todos esses elementos? Será que culmina ali no mesmo ponto? Que seria o Loki entrando na tripulação de Marshall D. Teach? Essas questões e muitas outras a gente vai responder nesse vídeo, tá? Então, mano, já deixa aquele like que ajuda pra caramba, se inscreve no canal e vem comigo porque tem muita pergunta interessante. André Fonseca 2, quem ganha, Gunko ou Jinbe mais trio covarde? Cara, na minha concepção, tá, ganhar do Jinbe sozinho já é muito difícil. Ganhar dele acompanhado da Nami, do Sop e do Brook, cara, é realmente complicado. A Gunko, ela se faz presente ali como uma ameaça, como um obstáculo realmente muito grande. Por quê? Porque sempre que o inimigo aparece para enfrentar o Chapéu de Palha pela primeira vez, ele tem o buff ali, né? Ele tem a vantagem de ser um elemento surpresa. Cara, isso já aconteceu com o Kanjuro pegando o Momonosuke, levando ali com o Sanji presente, o Zoro presente, o Luffy com o Gear Force e nada. Então, eu acho que vai ser algo assim, tá? Eu acho que a Gunko pode surpreender, não necessariamente vencer o Jinbe ali. Eu não acho que ela é mais forte que o Jinbe, mas reconheço que ela tem um potencial pra ser, por, cara, ser uma incógnita pra nós. Mas ao mesmo tempo, cara, Jinbe, mano, Jinbelão, ainda mais nesse capítulo, mostrou que merece muito. Tancou porrada da Big Mom, cara. Eu vejo algum que eu falo, meu irmão, ela toma onda, Big Mom e cai. O Jinbe tanca. Então, pra mim, o Jinbe é mais forte que ela, mas ela pode usar algum artifício ali, alguma artimanha pra sequestrar o Kron. E aí, mano, pegou ele, levou o Jinbe, ficou meio atordoado ali. Ela pode usar as setas dele pra confundir o Jinbe. O Jinbe pode tentar ir na direção dela, mais uma seta apontar pra trás, então ele ir pra outra direção. Algo nesse sentido, tá? Acho que ela vai usar de ferramentas que ela possui pra enganar o Jinbe. Porque no frente a frente, num contra um, mano, esquece, não tem como. Alex Felipe perguntou, Loki é o próximo melhor amigo do Luffy? Gente, todo mundo já percebeu o que eu já percebi, né? O Loki é literalmente a princesa do arco de Elbaf. Ele é a Vivi de Alabasta. Ele é a Rebeca de Dressrosa. Ele é a Shirahoshi da Ilha dos Tritões. O Loki é exatamente isso. Uma figura que tá ali para ser a princesa do arco, o príncipe do arco, e se aliar ao Luffy. Dessa forma, futuramente, o Luffy muito provavelmente, né, vai estar ali conectado com muito mais força a Elbaf, porque ele foi o cara que, cara, abriu o coração, que aceitou o personagem que tem como marca registrada ali a rejeição, né, seja pelo Shebeck, seja pela Lola, seja pelo próprio país de Elbaf. Então eu acho que sim, tá? O Loki tá construindo uma amizade com o Luffy e ela vai ser muito frutífera, principalmente pra guerra final de One Piece. Chick Ted, tem chance de todos os Cavaleiros Sagrados terem Haki do Rei? Cara, a chance existe. É maneiro? Eu não acho, tá? Eu acho que se todos os Cavaleiros Sagrados possuírem o Haki do Rei, acaba entrando numa questão muito banalizada, né? Cara, o Haki do Rei é pra ser 1 em 1 milhão, 1 em 10 milhões, uma coisa de louco, cara, uma coisa muito rara. No bando a gente já tem dois, cara, que são super poderosos, o Luffy e o Zoro. A gente encontra agora no Novo Mundo, como o Rayleigh já tinha falado pra gente, pessoas muito poderosas que possuem essa técnica com certa tranquilidade e refinamento, né? Mas, cara, a gente tá numa reta de One Piece que é só monstro, é do Flamingo, é Katakuri, agora melhora, é Big Mom, é Kaido, é Loki, que possivelmente também vai ter habilidade. Então é só gente muito forte que possui habilidade. Então eu não acho que, sei lá, a Gunko vai ter, que o Sommers vai ter, que o Killingham vai ter. Eu não vejo esses três Cavaleiros Sagrados possuindo essa habilidade. Já se a gente vai para uma categoria acima dentro desse grupo, né, como por exemplo o Comandante Geral, o Shamrock, cara, irmão do Shanks, filho do Garlin, vai ter. E se a gente sobe ainda mais o patamar, né, o Supremo Comandante dos Cavaleiros Sagrados, ex-Supremo Comandante dos Cavaleiros Sagrados, o Garlin, cara, vai ter, mano, vai ter. E assim como os outros Gorosei possivelmente também tem. A gente viu o Marcos Mars usando, a gente viu outros ali usando, então eles provavelmente têm. Mas, cara, se pegar todos os Gorosei e os 5 ali e colocar aqui do Rei, beleza. São 5 caras muito poderosos dentro do governo mundial que possuem habilidade. Se, mano, ramificar pra todos os Cavaleiros Sagrados, fica feião, né?
L.NJR_, vocês acham que o Loki foi cegado pelo Shebeck? Cara, eu acho que não, porque ele apareceu anteriormente lutando contra o Hyrule e ele tava com as faixas, e no momento que o Shebeck tá lá em Elbaf, o Loki já está com as faixas. Caso ele não tivesse, eu pensaria que o Loki, tal como o Luffy, pode ter, cortado o olho pra mostrar que ele era um homem de verdade, que ele poderia ir pros mares e tudo mais. Só que não é o caso, né? E no caso também do Loki, ele teria feito muito além do Luffy, porque ele teria literalmente cortado os 2 olhos pra ficar cego. Mas isso provavelmente não aconteceu, porque ele já tava com as faixas quando encontrou o Shebeck. Shebeck é gente boa, né? Espanca uma criança enfaixada sem ver nada. Estevan FR. Cheviatão estava atrás de recrutar o Rei Harold ou da fruta passada de geração em geração. A índole do Rei Harold ainda é muito controversa, não é muito explicada, e assim, a gente pode acreditar nas lendas. Era um rei muito legal, que buscava educação e tal, blá 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 blá. Ou era alguém que estava sendo enganado pelo governo mundial, que estava fazendo ali minúcias para enfraquecer Elbaf. A gente não tem muito claro como era de fato a personalidade desse rei. Então quem sabe aí, ele não tinha algumas negociações, alguma parceria com piratas nada benevolentes como Rox de Shebeck. Eu acho que é uma possibilidade, né? Porque a gente viu que o Shebeck tava lá e não tava rolando nenhuma represália, né? Simplesmente o Loki falou, pô, tu tá aqui, meu irmão, quero entrar no teu bando e tal. Ele enfiou a porrada no moleque e ninguém falou nada, se bem que o Loki era tirado pra bosta, né? Desde sempre também, a galera fala que ele é maligno, amaldiçoado, então... Se bobear, o gigante tava achando graça do Shebeck enfiar a porrada na criança. A cultura e sociedade de Elbaf ainda tá muito nebulosa, né? É bem curioso isso. Mas aí entra a segunda parte mais interessante da pergunta, né? Será que Rox de Shebeck tava lá pela fruta lendária do país de Elbaf? E na minha percepção, a resposta é sim, tá? Era isso que o Shebeck tava procurando. A gente não sabe como, a gente não sabe porquê, a gente só entende que o objetivo dele era se tornar o rei do mundo, algo que inspira também o príncipe Loki. Só que onde ele descobriu todas as informações que ele parece ter? Qual é a fonte de onde Shebeck sabe tudo o que ele sabe? E o que ele parece saber é de fato muito. Então a gente ainda não tem isso certo, mas sabendo do vasto conhecimento que ele possuía, é muito provável que ele também sabia que Elbaf, da sua maneira, tinha uma fruta lendária e de fundamental importância para o futuro do mundo. E quem sabe, aquele que a possuísse seria o homem que vai libertar o mundo para sempre ou que vai destruir o mundo para sempre. Sabe quem teria essa possibilidade? Alguém que possui a fruta de Nika, o deus do sol. Então é possível sim, tá, que o Shebeck estivesse passando por Elbaf em busca de encontrar a Hito no Mi, modelo Nika, ou qualquer que seja, tá, a outra fruta lendária que lá estava presente. Que na minha opinião é realmente a fruta do Luffy, mas se não for, o Shebeck também estava atrás dela. Será que de alguma forma pode ser a Yami no Mi? Calma, calma, já estamos começando a viajar mais do que embasar. Não que seja ruim, eu também gosto de, né, a gente dar uma... Enfim. Lip.fac. Como um homem como Newgate foi da tripulação de um dos piratas mais cruéis desse anime? Lip, meu xará, eu concordo plenamente com você, só que a gente tem que fazer uma análise aqui. A primeira é, toda interação do Barba Branca com o Shebeck não é positiva. Ou é ele fazendo uma represália pra cima do Shebeck, ou é ele falando que não vai seguir o Shebeck, mas ele acaba de fato seguindo, tá? Então parece que realmente a moralidade dos dois personagens é oposta, né? A gente conhece bem o Barba Branca, cara, sabe como ele é uma pessoa incrível. E do outro lado, o Shebeck, que é, cara, tenebroso. O cara enfiou a porrada numa criança, esfaqueou ela e tudo mais, como a gente viu, né? Espadou ela, no caso. Então parece meio dissonante, assim, né? Parece que tem um ruído ali de motivo pro Barba Branca estar na tripulação do Shebeck. Na minha visão, aconteceu uma coisa que eu acho que uma galera aí pode não gostar, mas eu acho que é uma explicação muito plausível, né? Não sei se vocês se lembram, mas é dito que na Ilha Ratinosso, onde foram fundados os Piratas Rocks, que hoje é o quartel-general do Barba Negra, foi criado também o Dave Back Fight. Lembra o Dave Back Fight naquele arco que mais parece filler, mas não é canônico, do Fox? Pois é, lembra o que acontecia? Os caras venciam um desafio lá e tal e pegavam um tripulante de alguma tripulação para servir a ele. E tava ali tudo dentro da honra, né, do código pirata. Então se o cara perdesse, como a gente viu o Chopper perdendo, ele tinha
porque tinha que se tornar tripulante de algum cara. A minha ideia é que o Barba Branca tenha participado de algum Dave Backfight sendo capitão ou membro de outra tripulação e acabou sendo derrotado, né? Não ele, mas sim o seu antigo capitão ou ele próprio, tá? Em alguma brincadeira ali, em alguma traquinagem, e aí ele teve que acabar seguindo Rox de Shebeck. É uma resolução um tanto quanto curiosa, né? Mas de fato, se a gente voltar lá pro arco do Fox, a gente vê que realmente tem uma honraria nisso, né? Tem uma promessa ali, tem uma palavra pirata que, cara, não pode ser quebrada. Então a gente vê o Barba Branca meio que antagônico ali, o Shebeck, cara, tu é um bosta batendo numa criança. Meu irmão, eu não vou te seguir porque tu vai cair na porrada com o Roger agora, eu não tô afim disso. Então a gente percebe que o Barba Branca e o Shebeck, cara, não batem. Não batem, mas o Barba Branca tem a sua honra, né? Ele é um homem de palavra. Então se aconteceu dele se acidentar ali num Dave Backfight e perder, sei lá, mano, num jogo de pesca contra o Shebeck, num jogo de, mano, correr com um ovo do Roger na boca. Perdi a linha. Botar uma colher na boca e botar um ovo e equilibrar, e aí o Barba Branca tem a gura tremedeira e bum, quebrou, ah meu Deus, perdeu. Vai seguir o Rox de Shebeck. Parece tosco. Parece tosco, mas é algo real dentro do mundo de One Piece, cara. Eu acho que pode ter sido dessa maneira aí que o Shebeck começou a construir também uma gigantesca tripulação, né? Porque pegou o Barba Branca e a partir do momento que pegou o Barba Branca, irmão, Barba Branca foi convidar o Kaido. Fala aí, Kaido, chega aí. Kaido vai falar o quê? Não. Vai lá o Barba Branca e fala, irmão, tu é meu ídolo, pô. Tu é o pirata histórico lendário absurdo, sensacional, mano. Tô contigo. É o Messi te convocar pra jogar no Barcelona. Tu vai falar o quê? Não, Dembélé tá me chamando ali no PSV. O Rashford tá me chamando ali no Manchester United. Davi Silva tá me chamando no Manchester City. É difícil, né, recusar. Então eu acho que os Piratas Rocks podem ter se construído muito em cima, realmente, da participação do Barba Branca e, óbvio, também da força absurda do Shebeck, que tá ali figurando com Garp, Roger, Barba Branca, Sengoku também, como os caras mais brabos e fortes da história desse universo. Aqui excluindo, né, no caso, o Joy Boy e Musama, porque ali o nível deve ser outra parada, mano, outra parada. Zaiko _ Kaizen. De 0 a 10, qual a chance da localização do Shanks com Loki seja só um Vivre Card? Cara, essa ideia é bem legal, de verdade, porque assim, se a gente pegar, né, o Loki, como foi contado pra gente, ele teve sua última interação com Shanks há 6 anos. 6 anos. Como ele saberia do paradeiro do Ruivo se ele teve uma interação há mais de meia década? É muito tempo. O Shanks pode mudar de lugar pra ir em, sei lá, em 2 horas. Ele tá indo pra Elbaf, ele fala, quer saber? Vamos passar ali nos destroços de Egghead, quero ver se sobrou uma coisinha lá. Pô, quer saber? Vamos ali na Ilha Winner. Eu soube que o Barba Negra tava lá e ganhou do LOL na porrada. Vamos passar ali rapidinho. É isso. Então, como é que o Loki ia saber, cara? Como é que ele ia saber onde ele estaria indo nesse momento? E ele fala como se soubesse. Então, eu acho que pode ser um Vivre Card, cara. Eu gostei da sua ideia, achei bem legal. Imagina, o Luffy com o Vivre Card do Shanks na mão. O que ele iria fazer? Ia seguir? Ia dar uma voltinha? Ia em direção ao Roadstar? Ou ia na direção que o Shanks está? Ia querer encontrar ele nesse momento? E esperar um pouco para encontrar depois? Se cria aí dilemas para o nosso protagonista. E para finalizar, Kaique Pereira lançou: salve, considerando que Loki vê Shebeck assim como Luffy vê Shanks, você acha que o Loki pode se juntar ao bando do Barba Negra? Cara, a possibilidade do Loki se juntar ao bando do Teach é real, tá? Por que é real? Primeiro vamos para os pontos a favor, né? Assim como o Shebeck, o Loki e o Barba Negra parecem ter o mesmo objetivo, serem os reis do mundo. Então esse objetivo em comum pode conectá-los em busca de conquistar esse mundo, né? A gente viu o Van Algor e a Catarina Devon falando diretamente pro Jay Garcia Saturno que o objetivo do Barba Negra é o mundo. Então ele quer realizar o sonho de Shebeck, que no caso é o seu sonho, que no caso também é o sonho do Loki. Só que aqui tem um ponto interessante, né? O Luffy se aliaria a alguém cujo sonho é ser o rei dos piratas? Se aliaria, né? Porque ele ficou amigo do Kid e o Kid quer ser o rei dos piratas. Mas ponto pro Loki entrar na tripulação do Barba Negra, então.
O outro ponto que joga a favor é o seguinte, né? O Loki é visto como um pária, mano. Como um lixo, um ladrão, um cara violento, um personagem realmente muito maligno. E todo mundo que faz parte da tripulação do Barba Negra é visto exatamente dessa forma. Salvo exceção aí, né? Ao nosso querido Aokiji, cujo a índole já se mostrou mais benevolente. Só que agora tá num campo mais acinzentado ali desse universo. E assim, seria realmente insano, né? Porque o bando do Barba Negra já tem um cara que é basicamente nível Yonkou, que é o próprio Aokiji. É um cara que figura num patamar elevadíssimo. Ele enfiou a porrada em vários comandantes, em vários capitães titânicos do Barba Negra, assim, pô. Então ele é um cara insano. Então se o Loki entrasse nessa equação, irmão, pô, não ia ter bando mais forte. Não ia ter na atualidade bando mais forte. E quem lutaria contra o Loki, sendo um chapéu de palha? Que chapéu de palha lutaria contra o Loki? Zoro contra o Shiryu, Sanji contra o Loki? Zoro contra Loki, Sanji contra o Shiryu. Tá entendendo? Então vamos agora aos pontos contra, né? Cara, contra, primeiro, é um cara muito forte. É um cara insanamente forte que parece desbalancear, né, essa balança e esse equilíbrio para uma batalha entre os chapéus de palha e os piratas do Barba Negra, que eventualmente vai acontecer, tá? Vai acontecer. Então se tivesse um Loki ali no meio da tripulação do Barba Negra, irmão, marcha o Detite rei dos piratas, tá ligado? Uma coisa insana. O outro ponto que eu vejo é o seguinte, cara, o Luffy está construindo uma relação boa com o Loki. Tá construindo uma relação de aceitação que ele nunca teve, nem pelo próprio Shebeck. Então o Loki vai ter aquele estalo ali de, irmão, eu tô sendo rejeitado por todo mundo. Esse cara me aceita, esse cara da sua forma me abraça. Eu vou cagar pra ele, eu vou entender, eu vou ver ele como Nika, o deus do sol, que de fato ele é, o guerreiro da libertação, que vai me tirar desses grilhões aqui, dessas algemas que me amarram. Cara, eu acho que esse é um desenvolvimento legal pro Loki, né? Que já se mostrou claramente um personagem que tem, cara, tem um fundo de bondade ali. Pode ser maluco, mano, pode ser completamente zaralhado da cabeça. O cara soltou ali, já meteu o caô, meu irmão, mentiu mesmo, o deus da trapaça, a gente sabe. Saiu martelando ali com o Mjolnir, a Yggdrasil, botou fogo, fez umas cagadas históricas, mas tá surtado. Só que no fundo já mostrou ter um lado legal. Já mostrou na conversa com a moça lá que no fundo ele tem um bom coração, né? Isso que ele ou ela, né, esse tal de moça aí que a gente não conhece quem é, fala sobre o Loki. Então ele é um cara gente boa. É o que eu mencionei no início desse vídeo, cara. É uma Vivi, é uma Rebeca, é uma Shirahoshi. É o príncipe que remete às outras princesas. Só precisa de um abraço ali. Só precisa de uma aceitação pra mudar um pouco. Então eu vejo muito mais, mas muito, muito mais o Loki como aliado do Luffy no futuro do que realmente se juntando ao bando de Marshall the Tate. Ele ia virar o quê? O 11º Capitão Titânico? Ou ele ia virar o Capitão Titânico número 0? Uau. O Barba Negra já tem o gigante dele lá, né? O San Juan Wolf, que atinge até 180 metros de altura. Então deixa esse gigante lá pra ele, coloca o Loki aqui como nosso aliado, tá do nosso lado, do chapéu de palha, e pima na gorduchinha, vamos pra cima, pô, esquece. Meus queridos, esse foi o Resposta de Palha, tá? Eu espero que você tenha gostado, principalmente das respostas referentes à participação do Loki no bando do Barba Negra e também o porquê do Rox de Shebeck estar em Elbaf naquela época que o Loki ainda era uma criança, tá bom? Ah, e claro, também, acho que a parte do Barba Branca, né, participar da tripulação dos Rox também é interessante. É algo que vale muito ser questionado e eu acho que o Oda vai acabar optando ali por um Dave Backfight, alguma coisa mais assim, pra também não ter essa quebra, né, na índole do Barba Branca. Ou talvez até isso tenha mudado um pouco, porque as pessoas mudam, as pessoas se desenvolvem. O Barba Branca sempre teve esse sonho de ser um cara de família, né, de construir ali uma verdadeira relação com seus companheiros. Mas nessa época podia ser um pouco diferente. Ele podia ter sido muito maltratado, ele teve que defender, cara, a Vila Sphinx desde que ele era pequenininho. Então ele passou por maus bocados e talvez ele tivesse ainda num processo de construção de identidade. E aí nesse momento, ele estava meio que se aliando a um cara muito forte, mas não por uma admiração a ele, mas por uma necessidade daquele momento, de se desenvolver, de se encontrar, de se entender. E aí depois, cara, são os Piratas do Barba Branca, uma tripulação que todo mundo absolutamente ama, porque, cara, simboliza e significa mais do que qualquer outra, sem contar o Chapéu de Palha, o que de fato é uma família. Então é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, tamo junto nessa e muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.
Valeu!